Eu não vou beber hoje. Eu não vou usar substância hoje. Só hoje. Porque quando você pensa assim, daqui a 20 anos, já não vai fazer. É o hoje, é o agora. Essa é a lei moral. Jesus, ele ensinou isso todo o tempo. Olha aqui, você cometeu um erro. Você cometeu um adultério? Tá. Está no passado. Agora, não faz isso de novo. Quando? No futuro? Não, não faz agora. Amanhã isso eu caí. Não, amanhã você pensa. A cada dia basta o seu mal. Pensai no problema de agora. Cada dia basta o seu mal. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha os lobos, as serpentes. Todo mundo Deus provê e ele só vivem a vida no seu melhor sentido, cuidando daquele momento. Então, eu vou viver sem provisão. Não foi isso, é outra questão. Ele está ensinando a cada dia cuidar do seu problema. Então, Santo Agostinho fala assim, olha só, você tem muitos defeitos enormes, vai consertar todos? Não, conserta um dia de defeito. Não, mas há 30 anos atrás eu cometi uma gravíssima traição. Mas já foi há 30 anos atrás. Não é aí que você vai resolver o seu problema moral, a sua perfeição moral. Você vai resolver sua perfeição moral consertando o que você fez só naquele dia. E em um dia você errou pouco, eu acho, né? Eu erro muito num dia só, mas dá para lembrar num dia só. Então, conserta um dia. E no dia seguinte, você acerta só aquele pedacinho. Mas eu quero ser um espírito superior. Vai. Mas você vai ser um espírito superior, hoje é dia 2 de dezembro. No dia 3 de dezembro, você vai ser um espírito superior ao que você fez no dia 2. Dia 3, você é superior ao dia 2. E no dia 4, você vai ser um espírito superior ao que você foi no dia 3. A cada dia basta o mal. Você vai revisar o que você fez de errado num dia e vai consertar no dia seguinte. Mas eu tenho um grave defeito. Esse é outro grave defeito. Uma hora você, pela lei da natureza, você vai chegar lá. Mas sua preocupação vai ser só um dia. É assim que o dependente, o alcoólico anônimo, o narcótico anônimo, os compulsivos por jogos anônimos, eles trabalham. Um dia, eu hoje não fiz, eu hoje não joguei, eu hoje não bebi, eu hoje estou limpo. É por um dia. Então, essa é a técnica do conhecimento de si mesmo. E sempre é o conhecimento voltado para o próximo. Toda ocupação tem que ser útil, senão é trabalho. Respeitamos o autoconhecimento da psiquiatria, óbvio que eu adoro, respeitamos da psicologia, respeitamos todos, até o da engenharia. Mas o autoconhecimento da perfeição moral é o que eu fiz de errado em relação ao próximo. Como eu agi, como eu não agi, como eu deveria ter agido e não agir, como eu agi e não deveria ter agido. É só em relação ao próximo, porque para ser útil, filosoficamente, tem que ser útil. Para ser trabalho, tem que ser útil. Então, aí é que está a sabedoria totalmente diferente. É simples, é aplicável naquele dia, vai e não erra mais. Esse erro aqui. Não são todos os erros, não. Então, não falando de todos. Você não erra esse. Se você não errar esse, você já andou um passo na senda do progresso. Não tornes a errar esse erro aqui que você cometeu agora. E aí você vai estar, tudo bem, você vai estar perdoado. Porque o perdão de Deus é infinito. Vou aproveitar aqui e fazer um intervalo para saudar os membros do Grupo Espírita Rivail, como a Rose, está aí conversando. Tá? Um grande abraço. Peço desculpas aí ao Itamar Bispo, que eu não estou conseguindo ler direito aí suas questões, mas obrigado pela participação. Não esqueça de deixar um like, de curtir, de compartilhar. Bom? Muito bem, então vimos aqui a distribuição didática das leis morais. E vejam, continuando nesse sentido, Jesus, ele falava um dialeto chamado aramaico, mas Saint Saud, que já faleceu, um rabino
maior especialista em aramaico, ele, quando esteve no Brasil, ele explicou que existem vários dialetos do aramaico. O povo já não falava hebraico, fazia era tempo. Cada lugar tinha o seu aramaico. Uma língua extremamente pobre, extremamente pobre. Uma palavra para várias coisas. E, então, muita gente não entendia o que Jesus falava. Tá? Alguns que procuravam Jesus falavam línguas do grupo cananeu. Outros usavam a linguagem comercial, que era o grego, né? Era o inglês da época, era o grego. Então, a maioria não conseguia muito bem entender o que Jesus estava dizendo. E, além disso, além dele não entender muito bem o que Jesus estava dizendo, você imagine o seguinte, uma galera, uma multidão, Jesus ia ficar sem voz no final do dia, né? Então é muito complicado imaginar Jesus berrando sem parar. Então muitos sequer ouviam o que Jesus falava. O que isso quer dizer? Que a doutrina de Jesus, ela tem que ser apreendida olhando Jesus em ação, olhando a vida de Jesus. Como é que se reconhece um verdadeiro espírita? A definição de Allan Kardec. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força que ele faz, pelo esforço que ele faz para dominar seus maus instintos, suas tendências instintivas, suas tendências inferiores. É exatamente o que o método de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ensina. Você conserta um problema só daquele dia, seu defeito daquele dia, as coisas erradas que você fez naquele dia para o dia seguinte. Automaticamente as pessoas vão reconhecer os espíritas. Falar, olha, você é espírita, né? Não pode fazer como meu professor de história, eu era muito levado na escola, muito levado na escola. Aí um grande professor de história era espírita. Tadinho, era uma das minhas principais vítimas. Mas ele era muito bondoso. Espírita, né? Você dava mal comigo. E aí, um dia, fui assistir uma palestra de Divaldo, devia ter meus 14, 15 anos, e encontrei o professor lá. Aí, quando eu cheguei, encontrei o professor, fui lá correndo para falar com ele. Ô, professor, tudo bem? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, Fabiano, você aqui? Eu falei, claro, professor, eu sou espírita. Ele falou, mas você se converteu hoje, né? Ou seja, olha, sem me xingar, sem fazer nada, eu recebi a maior lição da minha vida. Então, se converteu hoje, agora? Mas não, já sou espírita há muito tempo. Você já é espírita há muito tempo? Ou seja, você reconhece o espírita pela transformação moral, pelo esforço que ele faz em dominar suas más inclinações. Professor Lobo, desculpe, tá? Eu errei, reconheço. Vou compensar. Arrependimento eu já tenho. Expiação, sim. Como professor, eu sofri na carne o que o senhor sofreu. Agora só falta reparação. Um abraço espiritual para o senhor. Muito bem. Seguindo aí, e ele ainda era militar, ele podia ser linha dura, mas ele era muito espírita, muito espírita. Também tem isso, né? Os professores espíritas sofrem na mão dos espíritas, alunos espíritas, sofrem, com a bondade, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Uma das frases mais faladas nos estudos e mais erradamente traduzidas nos estudos. Vocês me desculpem a sinceridade, mas porque a resposta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia, não é Jesus. A resposta é Voyez Jésus. Vede Jesus, olhe Jesus, observe Jesus. Lembra que a gente falou que muita gente não entendia, não ouvia, não compreendia, não era nem da língua, mas conseguia entender qual era a mensagem? Era como? Olhando, observando Jesus. A nossa querida Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, no Leon Denis Editora, ela traduziu certinho. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Vede Jesus, olhe Jesus, observe Jesus. Aí Allan Kardec explica. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei.
porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos que apareceram na Terra. Agora, veja, com todo respeito à querida Maria Lúcia Alcântara, essa palavra aqui, aspirar, está correta na tradução, correta. Mas existe o caráter polissêmico das palavras. Quando eu digo aspirar, quase todos traduziram aspirar. Aspirar é quase um sentido assim, olha, eu quero, eu gostaria, mas eu acho que eu não consigo. Porque Jesus, o exemplo, né? Como é que eu vou chegar lá? Realmente faz sentido. Então, na escolha das palavras, talvez uma outra se encaixasse melhor. Só lembrando aqui, qual foi a palavra que Kardec escreveu? Jesus é o tipo da perfeição moral, aqui a humanidade pretende. Pretender. Pretender. Perguntei a quem sabe francês e fui lá no Padre Burros. Pretendre. Quer dizer o quê? Pretender. Pretender. Tá? Aspirar está correto. Mas quando eu digo assim, pretendo fazer dieta, tem um sentido, né? Aspiro fazer dieta. Vou fazer a dieta? Não. Não vou fazer a dieta. A palavra é pretender. O homem pode pretender. É o ser humano que se pode imitar. Jesus de Allan Kardec é o ser humano que se pode imitar. O projeto é esse, gente. Não temais, Maria. Primeiro Natal. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho. E tu chamarás pelo nome Yeshua, que quer dizer Deus salva. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa profecia não se cumpriu. Se cumpriu ou não se cumpriu? Por que essa profecia se cumpriu ou não se cumpriu? Por uma coisa muito simples. Filho do homem aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento. Quase todas as 80 vezes, da boca de Jesus. E Allan Kardec explica isso lá em Obras Póstumas, tá? Sobre filho do homem, Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável. É demais. É o tempo todo ele falando filho do homem. O tempo todo. Pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter ela outra significação que não seja lembrar que ele também pertence à humanidade. Ele também pertence à humanidade. Ele era homem. Nós temos que olhar se realmente é complicado copiar a perfeição moral de um espírito puro. Não dá, né? Sou da terceira ordem, o outro da primeira ordem. Eu não consigo, tem que pular uma ordem. Não dá para imitar um espírito puro. Não dá. Mas e um ser humano? O ser humano que Jesus foi? Esse dá para imitar. Então é esse. Lembra que o nosso querido Itamar perguntou o que é humildade? Humildade é servir de terra, de alimento para o outro crescer. Então o projeto era esse. Realmente Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Só que esse Filho do Deus Altíssimo se faz filho do homem. Para que nós que somos gente, filho do homem, possamos nos elevar ao patamar de filhos do Deus Altíssimo. É esse o projeto. Isso que é a humildade. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses. Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Então, lembram de Sócrates, que foi condenado
não foi assassinado, ele foi condenado a beber a cicuta. Se eu fosse condenado a beber a cicuta, eu falava, é para beber a cicuta assim, peraí, tchau, ia jogar na cara do... Sócrates falou, eu vou beber, mas peraí, você é inocente. Aí Sócrates responde, você queria que eu fosse culpado? Óbvio que eu sou inocente. Claro que eu sou inocente. Mas você vai beber, mas não fomos nós quem criamos essas leis. Se eu criei essa lei, eu vou obedecer essa lei. Então, me dá aqui a cicuta que eu vou tomar. Né? Vamos entender a cabeça lá do Sócrates? Eu sei que é difícil, gente, mas é um filósofo diferenciado, por isso que ele dividiu a filosofia. Então, é isso. Como homem, explica Allan Kardec em A Gênese, ele tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, de viver mais na vida espiritual do que na vida corporal. Então, como homem, ele foi gente. Aliás, ninguém foi tão gente quanto Jesus. Tão humano, tão humanista, tão humanitário. Só podia ser divino. Teresa de Calcutá que dizia isso. Tinha tão humano desse jeito. Essa é a prova da divindade dele. E quem foi um ser humano tão humano dessa forma? A humanidade de Jesus é que prova a sua superioridade. Aqui na Gênesis 15:65, Allan Kardec explica que o período da estada de Jesus na Terra são 2. Desde o nascimento, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo passa em relação à sua mãe como as condições normais da vida. Do seu nascimento até a sua morte, tudo nos atos da vida, na sua linguagem, nas diversas circunstâncias da vida, apresenta as características inequívocas de corporeidade, ou seja, foi um ser humano. Agora, se você disser o seguinte, não, Jesus não foi um ser humano como outro qualquer, então você está dizendo que Jesus é um embusteiro. Isso aí já foi guerra com São Nicolau, gente. Sabe Papai Noel, São Nicolau, o bom velhinho tão bonitinho? Ele deu um soco na cara e levou a nocaute Ário, pela sua heresia, de dizer que Jesus não estava encarnado, ele estava num chamado corpo impassível. Aí Papai Noel, o bom velhinho, ele deu um cruzado de direita no rosto do Ário, o herege, Ário herege. Isso aí está nos anais da Igreja Católica, tá? Ário foi a nocaute. Então, o São Nicolau, isso aí já é guerra. Inácio de Antioquia já abria guerra contra essas ideias. E a essência do pensamento de Inácio de Antioquia era esse aqui. Aos fatos materiais vêm se juntar considerações morais importantíssimas. Se Jesus houvesse estado durante a sua vida na condição dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado da sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice dos seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado no momento de entregar o seu espírito, não teria passado de um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório da sua vida, uma comédia indigna de um simples homem honesto e com muito mais forte razão de um ser tão superior. Então são coisas incompatíveis. Porque para Jesus ser um exemplo de ser humano que se deve seguir, ele tem que ter sido humano. Se ele não foi humano, ele teria, numa palavra, como diz Kardec, Jesus teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Essas são as consequências lógicas dessa teoria. Consequências que não são admissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Assim, Jesus teve, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é comprovado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram suas existências. Respeitamos quem pensar o contrário, mas isso não é um pensamento kardeciano, tá? E mais, a vida de Jesus foi muito pesada, muito áspera, muito difícil. Isso já era esperado. Olha só o que Isaías fez de previsão a respeito do Messias. Ele cresceu diante dele como renovo, como uma raiz que brota em terra árida.
Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, o homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. Ou seja, já havia a profecia de que a coisa seria muito complicada para Jesus. Olha só o que está em João, capítulo 8, versículos 56 e 59. Abraão, vosso pai, tá? Jesus dizendo, tá? Exultou por ver meu dia, e ele o viu e encheu-se de glória. Aí a cabeça de quem estava ouvindo, lá os doutores da lei, ficou birutinha, né? Peraí, Abraão, o patriarca da igreja, viu você, como é que ele te viu se Abraão tem mil anos atrás, né? Sei lá, 1000 anos? Não, mais. 1.200 anos, mais de 1.200 anos atrás, ele te viu. Nessa passagem de João, entendam, é isso que é encrenca. Jesus ele estaria dizendo, segundo uma interpretação teológica, o que estaria dizendo? Que ele é Yahvé. Yahvé, eu sou o que sou. Peraí, você, Yahvé, daqui a pedra que eu já vou resolver já, Yahvé. Vamos apedrejar até matar. Diversas vezes. Então, tem até um livro, o título do livro, se não me falha a memória, é Com quem conversaram os profetas? Os profetas conversaram com Jesus. Onde aparece a voz de Abraão, etc., a voz do Senhor, etc., eles estão, na verdade, se comunicando com eu sou o que sou. Antes de Abraão, eu sou. E aí os doutores da lei disseram assim, disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Abraão, você não... Vejam, Jesus ele foi confundido com um homem de 50 anos de idade. Eu estou com quase 60, tá? Mas uma pessoa de 50 anos, entre 30 e 40 anos, ela é bem jovem. Qual é a definição de velho? Velho é todo aquele que tem 10 anos a mais do que eu. Quando eu tinha 40, velho era quem tinha 50. Quando eu cheguei aos 50, velho era quem tivesse 60. Agora que estou chegando aos 60, para mim é quem tivesse 70. Quando eu chegar aos 70, vai ser quem tiver 80. Quando chegar aos 100, velho é quem tiver 110. Tá? Mas, de qualquer maneira, para um jovem entre 38 e 40 anos de idade, ser confundido com um homem de 50, a aparência de Jesus estava envelhecida. Porque a vida foi brava para ele. E Jesus lhe disse, em verdade vos digo, antes de Abraão, eu sou, Yahvé. E apanharam pedras para atirar em Jesus. Então, a encrenca é essa. Então, como vimos, a doutrina de Jesus, que é toda humildade, toda caridade, combate ao orgulho e ao egoísmo, ela é aprendida e aprendida olhando, observando Jesus em ação. Inclusive, essa questão de usufruir o prazer de viver com intensidade, por pior que sejam as condições da vida. Aí alguém vai dizer, tá vendo? Eu falei, Jesus foi para a Grécia e estudou estoicismo, porque isso é um pensamento do estoicismo. Gente, a sabedoria ela é comum, né? Não existe uma sabedoria do norte, do sul, uma sabedoria do leste ou oeste, ou é sabedoria ou não é. E se ela é sábia, ela tem que ser igual para todos. Mas a diferença eu mostrei para vocês, é ali pegar o DRT. Uma coisa é ser sábio, né? Sem pegar o DRT todo dia, acordando às 5 da manhã para pegar o DRT. Outra coisa é ser sábio, acordando às 5 da manhã para pegar o DRT. Então, da vida de Jesus, foi muito áspera, muito difícil. Mas a reação foi de intensa felicidade, porque os espíritos puros gozam de uma felicidade imperturbável, inalterável, não sei francês, não. Inclusive, até a questão da Galileia, a gente pensa assim, o mar da Galileia, que beleza, vida boa. As condições eram muito complicadas. Começa o seguinte, Jesus era de Nazaré. Ser de Nazaré existem até mais ou menos 2020,
aconteceram lá no Estado de Israel muitas expedições arqueológicas em Nazaré e nas cidades adjacentes, em 2020 e 2021. Foi publicado um livro sobre essas escavações arqueológicas, um livro em inglês, e na escola André Chevitarese de Ciências de Cristianismos Originários, ele estudou com a gente esse livro, mostrou as escavações arqueológicas. Nazaré é uma cidade paupérrima. Cidade é considerado quem tem alguma rua de terra ou de pedra, alguma coisa, e as vilas e as casinhas ao redor. Nazaré não tinha rua, era uma cidade sem ruas. Então, era menos do que uma cidade, era um nada. Quantas pessoas comportariam na cidade? Não daria para passar de 400, 500 pessoas. Não se achou granito, não se achou mármore, não se achou mental. As ferramentas seriam de pedra calcária e não tem nada, nenhuma escritura, nenhuma escavação escrita. Ou seja, é uma região pobre de pessoas, à luz da ciência arqueológica, pobre de pessoas iletradas, ignorantes e analfabetas. Então, ser de Nazaré era um motivo de péssima reputação. Então, nosso mestre já começa com uma péssima reputação, porque ele era de Nazaré. E de Nazaré, o que se dizia, o que pode vir bom de Nazaré? E a resposta já está na pergunta. Nada podia vir de Nazaré. Vejam, quando é relatado que Jesus ele é preso na cruz e se coloca ali o títulos, que é uma tábua, com a lei que ele havia transgredido, qual foi a transgressão? Ele estava se dizendo rei dos judeus. E aí, o relato evangélico é que estaria escrito assim, Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E os sacerdotes disseram, ei, tira esse troço aí. Não bota que ele era o rei dos judeus. Coloca que ele dizia ser o rei dos judeus. E aí Pilatos teria falado, segundo o Novo Testamento, o que eu escrevi, é isso que vai estar. Por quê? Dizer que um nazareno era o rei dos judeus era um motivo de enorme ofensa ao povo judeu. Tanto que, em João 1,45, Filipe conta para Natanael que encontrou o Messias. E diz que o Messias era Jesus de Nazaré, que era o filho de José. E aí, Natanael pergunta para Filipe, de Nazaré? Mas o que pode vir de bom de Nazaré? Então, ele já começa com uma má fama. Não tinha nenhum, tinha 2 discípulos. Um já achava que ele era ruim. Olha que beleza a vida de Jesus. Marcos, capítulo 5, família de Jesus. E voltou para casa. E, de novo, a multidão se apinhou de tal modo que ele não podia se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo porque diziam, seus é a família, tá? 4 homens, 2 ou 3 mulheres, fora a mãe. E aí falaram assim, olha, perdeu o espírito, que significa, enlouqueceu. Então, na sua própria família, segundo, inclusive, o apóstolo João, nem mesmo os irmãos acreditavam que ele era o Messias, acreditavam nele. Cá entre nós, hein, gente, olha só, Jesus era o mais velho, o arrimo da família. Com a morte de José, ele bancou todo o esquema lá, tá? Ou seja, além dele criar os irmãos, dele ser a pessoa mais importante da família, a família ainda agia assim para com ele. Cá entre nós, hein? E a mensagem é justamente essa. Nas piores condições que a vida te oferecer, mesmo assim, seja feliz, seja alegre, seja bom, faça o bem, viva com prazer, usufrua o prazer de viver. Pelo que, segundo Allan Kardec, o Evangelho 14, item 7, pelo que concerne seus irmãos, sabe-se que não o estimavam, espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão. Tinham ele, por excêntrico, tinham por excêntrico o seu proceder, e seus ensinamentos não o tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhava até certo ponto das prevenções de seus inimigos. Como o que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando comparecia à família, São João dizia positivamente que eles não lhe davam crédito.
os discípulos, né, os apóstolos, a gente fala assim, mas, poxa, Jesus, ele escolheu assim, qual o time que Jesus usou? Temos lá Buda, Krishna, Gandhi, na ponta direita, Maomé, Confúcio e Sócrates, e no ataque, Aristóteles e Platão. Não, gente, não. A análise psiquiátrica que o Augusto Cury faz da personalidade dos discípulos baseado no Novo Testamento era que os discípulos seriam aprovados por uma equipe de seleção. Sabe os psicólogos que fazem seleção das equipes, dos times? Todos seriam reprovados. Analisando a parte psiquiátrica dos discípulos, Augusto Cury diz o seguinte: os discípulos eram vítimas de características doentias de sua personalidade. Especialistas, segundo Augusto Cury, recomendariam os jovens das castas dos escribas e fariseus, que eram cultos, bem comportados, éticos, gozavam de reputação social, falavam hebraico, latim, grego. Mas ele não, Jesus escolheu jovens indisciplinados, incultos, rudes, agressivos, ansiosos e intolerantes. Isso é uma análise psiquiátrica. Gente, mas e o humor de Jesus? Ele chamava o João e André, não, o irmão de João e Tiago, de filhos do trovão. Tu imagina como eles não aprontavam para serem chamados de filhos do trovão. Quer ver uma outra coisa de humor? Humor no sentido mais elevado que se pode ter? Os zelotas, eles eram radicais, eles eram inimigos de quem se associava aos dominadores romanos. E eles tinham um compromisso de, na multidão, esfaquear todos os judeus que fossem funcionários públicos romanos. E aí Jesus coloca sentados como amigos, irmãos e discípulos, um zelota, Simão Zelota, ao lado de um publicano, Mateus Levi, como amigo e irmãos. Então vejam como as condições adversas da vida, ainda assim, é para viver cada dia com um intenso prazer, uma intensa felicidade. Mas por que então Jesus teria escolhido tão mal? Vejam, ele não escolheu só 12 mal. A gente já fez um estudo no nosso grupo sobre as diversas equipes de Jesus. Jesus teve equipe dos 2, equipe dos 3, equipe dos 12, equipe dos 70, equipe dos 72, equipe das mulheres, equipe e os 500. Então, vejam, Jesus, embora fosse totalmente autossuficiente, é uma lição para se aprender vendo o homem em ação. Sempre trabalhou em equipe, formando equipes, preparando equipes, dinamizando equipes. No início, como figura central, depois, ao lado, e, finalmente, à distância. Mas sempre em equipe. Ele precisava de equipe? Nem um pouco. Ele ia botar a bola debaixo do braço, driblar todo mundo e fazer o gol sozinho. Mas ele, olhando Jesus em ação, nós vemos a importância de se trabalhar em equipe. Foram 2, 3, 12, 70, 72, 500, fora as mulheres que são pouco estudadas, a gente consegue escavar arqueologicamente dentro da Bíblia a equipe das mulheres. Tá? Mas sempre escolhendo assim, vamos dizer, são umas escolhas, digamos, que os psicólogos, na hora de selecionar para a empresa, não iriam concordar muito com a escolha de Jesus. Mas por que ele escolhe tão mal? Porque essa é uma grande questão. Né? Primeira questão. Olha aqui, lá na filosofia, Epiteto, que é um estoico, disse assim: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Lá no século XIX, o grande fisiologista, matemático e médico Claude Bernard dizia: aquilo que a gente julga já saber é exatamente o que nos impede de aprender. Então, o que acontece? Jesus, ele prefere pegar um diamante bruto e trabalhar esse diamante bruto. É muito melhor do que você pegar um diamante já lapidado, só que está mal lapidado, está com defeito. Vai ser complicado fazer aquele diamante que está mal lapidado, está defeituoso, não ficou puro, fazer ele ficar bonito numa joia. É muito melhor pegar a pedra bruta e ele lapidar. Esse é o primeiro motivo.
E o segundo motivo, é impossível para o homem aprender aquilo que ele acha que ele já sabe. Essas pessoas tinham avidez, permeabilidade, estavam ávidos por aprender aquela mensagem que Jesus estava ensinando. Os doutores da lei eram sábios, é como Augusto Cury, a Rose Ribas diz que não passariam no RH da empresa, sem dúvida. É como Augusto Cury disse, eles eram psiquiatricamente doentes, ele mostra, na análise que ele faz, onde está a doença mental psiquiátrica desses discípulos. Mas eles estavam completamente ávidos por aprender. E os doutores da lei, impermeáveis. É uma capa de chuva, a água não passa, não entra. Por isso Jesus diz para eles, olha, as meretrizes e os publicanos estão muito na frente de vocês no reino dos céus. Bom, mas os outros já tinham conquistas morais, e os outros não. Só que é a lenda, a parábola da tartaruga e da lebre. A tartaruga é mais lenta, mas ela ganha a corrida. Ela queria ganhar a corrida. Então é isso. Os outros estavam moralmente mais atrasados, mas estavam ávidos, assim, loucos para receberem aquele conhecimento. E os doutores da lei julgavam já saber e não tinham mais nada para aprender. E para trabalhar essa pedra bruta, qual foi a ferramenta que Jesus usou e que é a que a gente olha e vai conseguir aplicar também? Ele tem que ser um modelo que a gente pode imitar. Então, o que eu posso fazer para imitar Jesus e pegar esse monte de pedra bruta e trabalhar, ou se eu sou uma pedra bruta, e colocar à disposição, né, para ser lapidado, que é o mais provável, tá? Inteligência social, formação de vínculos, cultivar uma extensa rede de amizades, estimulando, costurando relacionamentos muito produtivos. Vejam, a gente tem assim uma lembrança que ninguém tem maior prova de amor do que doar a vida pelos seus irmãos. Tinha até uma música da década de 70 que recitava esse trecho do Novo Testamento. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelos seus irmãos. Não é assim. O que está escrito é: não existe prova de amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Então, ele estabeleceu uma rede de relacionamento, de amizades muito fortes, muito vigorosas e muito produtivas. Tudo isso a gente aprende estudando as leis morais, conforme está em O Livro dos Espíritos, e as aplicações do dia a dia também que encontraremos no desenvolvimento dessa parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem sua ordem didática, não por acaso. Então, nessas imagens, ganhamos tempo nas explicações. A formação de vínculo, você pode... Sabe quando você tem assim, um emprego que é ruim pra caramba? Você às vezes não ganha bem, é ruim para chegar, as condições de trabalho são péssimas, mas as suas amizades lá são tão boas, você não quer sair de lá. Ou quando sai, fica com saudade do seu emprego, onde você ganhava menos e sofria mais para trabalhar. E uma vez você sente saudade daquela época. Por quê? Porque havia a formação de uma rede de relacionamentos baseada em confiança, em amizade. Então, para trabalhar aquelas pedras brutas, ele, em primeiro lugar, foi um gigantesco amigo daquelas pessoas. Elas tinham em Jesus um amigão, um amigo de verdade. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no amar e os seus inimigos. Só é possível amar quem você confia, amar no sentido de perdoar os inimigos. Se você não confia no seu inimigo, você não vai conseguir amar como você ama o seu amigo, porque para o amor existe um pressuposto, a confiança. Se você não confia na pessoa, o amor não vai ser igual. Então entenda, filosofia espírita, amar aos inimigos significa nunca se vingar por palavras, com calúnias, com difamações, com mentiras, nunca se vingar por pensamentos, orar pelo seu inimigo, ficar feliz quando ele ficar bem, ficar triste quando ele ficar mal, e nunca colocar obstáculo à reconciliação. Isso que é amar ao inimigo.
Agora, em relação ao coração, ele vai seguir a lei de assimilação e repulsão dos fluidos. É preciso haver confiança para que haja amizade. Então, olhando Jesus em ação, o que aprendemos é lei de igualdade, lei de sociedade, aprendemos as leis morais. Confiança, ele fez com que todas as pessoas confiassem nele. E você confia naquele que nunca te trai a amizade. Ele foi traído total, geral, o tempo todo, sem parar. Mas nunca traiu ninguém. Então, aquela pessoa que cometeu a traição e depois ainda goza da amizade de Jesus, ele ali se transforma num soldado daqueles que nada vai tirar do fronte de batalha. Então, ele trabalhou aquelas pedras brutas através da inteligência social, com ferramentas da inteligência social que nós podemos imitar, tá? E qual é a outra ferramenta? Olha só o que está em Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Olha, Jesus, ele leu isso no pensamento de uma das pessoas que olhava Jesus numa das festas. Jesus ia a muitas festas, muitos banquetes. Isso aí é uma questão polêmica, mas acompanhe o raciocínio. Jesus era um bom judeu? Excelente, dos melhores. Era rabi? Sim. Ele era um bom rabi? Excelente, tem que ser dos melhores. É inadmissível um rabi do tempo de Jesus não saber cantar e não saber dançar. Não saber cantar. O expositor está dizendo que Jesus dançava. Eu não estou dizendo. Isso aí é uma reflexão. Uma reflexão. Cantar, eu estou dizendo, as citações da Torá, seja da Torá oral, seja da Torá escrita, eram cantadas. Deixa eu contar até uma coisa para vocês. Se fala muito que nos primeiros anos, nas primeiras décadas, o que circulou sobre Jesus era a tradição oral, era o que era contado de boca em boca. Os estudiosos de grafia, do grego, de como se juntam determinadas letras, eles encontram uma musicalidade que fala, olha, essa tradição ela não veio escrita, ela veio pela oralidade, pela forma como as palavras são colocadas. E outra coisa, a forma como elas são colocadas não torna impossível que elas não tenham sido transmitidas oralmente através de músicas. Lá no Novo Testamento, em Lucas, tem o cântico de Simeão, não é isso? Tem dois cânticos, eu acho que tem o cântico de Maria e o cântico de Simeão. Um cântico inserido é da tradição da cristandade antiga, mas é da tradição do judaísmo. Até presentemente, se você for num casamento judaico, vai ter o rabino vai cantar, a mãe vai cantar, o noivo vai cantar, a noiva vai cantar, todo mundo vai cantar, todo mundo canta. É uma cantoria. Você sai do casamento judaico e fala, nossa, mas todo mundo aqui canta, é assim? A gente não está acostumado com esse esquema. Não, até nas igrejas evangélicas se canta muito, né? Mas é uma cantoria assim, você fala, eita, esse povo aí canta mesmo, né? Então, a alegria de Jesus, ela permeava. Ali no último discurso de Jesus, o povão, na despedida, na última ceia, todo mundo estava super deprimido, porque Jesus já havia dito que era uma despedida. O astral estava baixíssimo. E Jesus, qual é o discurso de Jesus, conforme encontramos em João capítulo 15? É um discurso de alegria. Olha, se me amais, vocês guardem meu mandamento. Eu vou falar com o Pai. Ele vai enviar um outro Consolador. Esse Consolador vai ficar convosco para sempre. E ele vai dizendo, tem um discurso altamente alegre, altamente positivo. E ele ainda diz assim, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A preocupação de Jesus é que os discípulos não conseguiam ser tão alegres quanto ele. E ele queria que os discípulos aprendessem a ser alegres como ele era.
E vejam, faz todo sentido. Se ele é um tipo de ser humano que a gente tem que imitar, com uma mensagem tão alegre, tão otimista, tão positiva, tão para cima, poxa, como é que eu vou ver um cara lá todo tristão, deprimido, chorando? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Como é que ele vem com o discurso? Veja, o discurso é bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados quer dizer o quê? Afortunados. Afortunados. Mas afortunados é assim, você é um afortunado, porque não sei o quê. Você está dizendo, você é feliz, mas não tem um sentido tão denso quanto a tradução de bem-aventurados. A tradução também é motivo de controvérsia entre os historiadores, os pesquisadores das ciências históricas, os teólogos, alguns tradutores, tem uma controvérsia. O sentido filosófico e moral de bem-aventurados é esse. Felizes são os humildes, felizes os que choram, felizes os mansos e pacíficos, felizes os que são doces, felizes os pacificadores, felizes os misericordiosos, os famintos, sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição por amor da justiça. Eles são felizes. A felicidade está aí. Mas essa felicidade ela só vai fazer sentido com os princípios espíritas. Imortalidade da alma, evolução, progresso dos espíritos, progressão dos mundos, progresso em diversas categorias de mundos habitados, a destinação dos espíritos, a vida por vir, por que se sofre, por que se chora, qual o sentido da expiação, o sentido da prova. Aí, sem isso, diz Allan Kardec, essas palavras felizes, elas não só são uma utopia, como são um engodo, uma enganação. Enganação. Se você morre, acabou, morreu, vai para o céu dos anjinhos ou para o inferno do fogaréu, isso tudo aí não faz sentido. Essas promessas só fazem sentido se as leis morais são verdadeiras. A reencarnação é uma das leis morais. É a lei do progresso. É da lei do progresso. A progressão dos mundos. Então, essa felicidade, ela com o entendimento das leis morais, conforme a filosofia espírita esmiuça, elas fazem todo sentido. Todo sentido. Então, é isso. Até mesmo as coisas difíceis, como uma vila horrorosa, Jesus transforma em poesia. A linguagem de Jesus era sempre poética, ele não tinha nada. Aí ele dizia assim, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça à noite, nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Era reclamando da vida? Não. Era uma forma poética de descrever a própria situação. Só faz poesia com a própria situação quem está de bem com a vida. Bom, então mais alguns minutinhos sobre o primeiro Natal. Isso aqui é para mostrar Daniel na cova dos leões. E Daniel, ele é visitado pelo anjo Gabriel. É muito importante, não vamos entrar nesse assunto aqui, mas diferenciar. Os anjos da angelologia judaica são diferentes dos anjos do Novo Testamento, ou seja, os anjos do catolicismo, os anjos do protestantismo, que são muito diferentes da angelologia espírita. Quem quiser saber, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o espiritismo, estudando que já está dentro do próprio livro dos espíritos, nas leis morais, onde fala que todos nós temos os nossos anjos guardiães. Quem são nossos anjos guardiães? De onde eles vieram, para onde eles vão, onde eles estão. Então, a angelologia é diferente. Mas eu trouxe isso para citar o anjo Gabriel, que é muito importante, muito famoso. Ele aparece para Zacarias, o pai de João Batista, marido de Isabel, que era idosa, não sabemos a idade, mas era atribuído que ela nunca teve filho, então ela seria estéril. Ele era um sacerdote, então os sacerdotes eram divididos nos sacerdotes principais, nos levitas, e haviam diversas categorias sacerdotais no templo. Eu sei que o bode, uma vez por ano, no dia do grande perdão, recebia todos os pecados de Jerusalém, eles eram colocados sobre o bode, e o bode
era mandado para morrer, e assim lá iam embora os pecados do povão. Veja bem, esse é o bode expiatório, tá? É o bode que carrega as expiações. Quando Jesus fala para Pedro, tu és Pedro a pedra, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quem tinha o poder de ligar no céu o que era ligado na terra? Os sacerdotes, os fariseus, principalmente os principais sacerdotes. E fariseus também, que fossem sacerdotes. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, o que Jesus estava dizendo? Sabe o que os sacerdotes dizem que tem poder para fazer? A autoridade é igual. Você tem a mesma autoridade que os fariseus e os sacerdotes. Ou seja, para as comunidades judaicas, tinha que olhar Pedro como eles estavam olhando lá os sacerdotes, tá? O templo. Oi? Heresia das boas, mas Jesus não estava muito preocupado com isso, não, né? Então, tinham lá diversas classes sacerdotais. Isso aqui é só para ter uma visão geral. Tinha o clero, o super sacerdote, que era o comandante do templo, diversas categorias de sacerdotes, eram 7.200 repartidos em 24 seções, havia os levitas, várias atribuições. Esse é um outro estudo, só que para ter uma noção da complexidade. E Zacarias ainda tinha o grande sinédrio, que era a corte suprema judaica, que se reunia também. Aqui são imagens da cidade de Jerusalém. Essa esquete de Jerusalém, eu acho que está na própria cidade de Jerusalém, que mostra bem a confusão. Que esse é o pátio dos gentios, que aqui ficavam os gentios, os cambistas. Para comercializar as coisas, fazer os sacrifícios, era preciso a moeda que só circulava no templo, era o dinheiro do templo. Aí vinha vinha judeu da Grécia, vinha judeu do Egito. Esse dinheiro não era aceito no templo. Então tinha que acontecer o quê? O câmbio. Vinha com o dinheiro do Egito, trocava pelo dinheiro do templo. Aí você poderia fazer os sacrifícios aqui. Esse é o pátio das mulheres. O pátio dos gentios era muito grande, irmão Maracanã, tá? E ele era inferior à religião judaica, por isso que tinha que subir degraus. Aí entrava no pátio das mulheres, que também tinha que subir degraus para entrar no pátio dos homens, porque as mulheres são inferiores aos homens. E aqui tinham os sacrifícios, mais à frente o pátio dos sacerdotes, que também era acima dos homens, e aqui o lugar santo. Então, o anjo Gabriel aparece para Zacarias. Aqui James apareceu do lado direito, Zacarias fica apavorado. Ele queria sair correndo, porque a angelologia judaica era diferente. Os anjos vinham para cumprir a vontade de Yahvé, e Yahvé era o Deus dos exércitos. Quando aparecia um anjo, ia ser mortandade para tudo que é lado. Nem as mulheres, nem as crianças escapariam. Então, ver um anjo era a mesma coisa que ver a sentença de morte. Já era. Veio o anjo, quer dizer, mensageiro de Deus, ele vai aniquilar a gente. Aí esse anjo sempre fala, não se perturbe, não tenha medo, eu vim trazer boas notícias. A boa notícia era o nascimento de João Batista. E aí ele diz até na anunciação que ele não beberá vinho, não vai se embriagar, vai ficar pleno do Espírito Santo. Vejam, João Batista, isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. João Batista, ele cumpria o nazireato, que é o estatuto de Nazir, onde ele tem que cumprir várias coisas. Não beber vinho, não beber comida fermentada, não cortar o cabelo, tem que deixar crescer o cabelo. Enfim, tem uma série de preceitos. Allan Kardec explica, olha, João Batista, ele seguia o estatuto de Nazir. Você pode seguir o estatuto de Nazir por 6 meses, pode seguir a vida toda. Sansão seguiu o estatuto de Nazir, que é uma aliança do judeu com Deus, uma aliança. Quando cortaram o cabelo de Sansão, ele achou, acabou minha aliança, eu perdi minhas forças. Quando o cabelo cresceu, ele voltou a seguir o estatuto de Nazir, o nazireato, ele voltou a ter aliança com Deus, aí ele teria pensado, minha força voltou. E aí botou para quebrar com os filisteus, certo? Então, Allan Kardec explica, Jesus era nazareno porque era de Nazaré. João Batista era nazareno porque seguia o estatuto do nazireato. E ele diz assim, que João Batista vai caminhar com o poder de Elias.
a fim de converter os corações aos pais, e os filhos e os rebeldes à prudência dos justos. O que é isso? Educação. Converter o coração dos pais aos filhos. Educação. Educação moral dos filhos. Prudência dos justos. Educação do povo. Era um espírito que teria vínculos com a educação. Educação. E nasce, certo? Nasce lá João Batista, em toda aquela história da nudez. Isabel visita Maria. Só sobre as leis morais. Veja, é anunciada a vinda de Jesus, é anunciada a vinda de João Batista. No Evangelho, o sentido filosófico-moral dessas passagens se aplicam a todas as pessoas. O que nós aprendemos com as leis morais, conforme está no Evangelho? Os espíritos que nós recebemos como filhos, ou como netos, ou na nossa família, eles não são nossos, eles pertencem a Deus, porque nós somos filhos de Deus. A família, o que ela faz? É uma... o princípio da lei moral não é o homem é um instrumento que Deus se utiliza para socorrer, auxiliar ao próprio homem. Então, quando recebemos na família um espírito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos assumindo um compromisso com Deus. Deus entrega, fala, olha, ele é meu, você vai cuidar dele nessa encarnação, mas ele é meu filho. Você só entrega um filho para alguém que você vai confiar. Então, os pais, aprendemos assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles têm que olhar os filhos, ou os netos, ou os primos, enfim, entendeu o sentido de pais, né? Ele tem que olhar como um empréstimo que é feito para com Deus, é um compromisso com Deus. Deus delegou essa responsabilidade. Olha, o filho é meu e é você que vai cuidar dele. Mas eu vou pedir contas do cuidado que você teve com o meu filho. Esse filho é meu, não é teu. Você deu o corpo para ele, mas o filho é meu. Você vai prestar contas desse filho que é meu. Então, a mensagem é essa. Está sendo anunciado para Isabel e para Maria. Olha, você vai receber um espírito muito importante. Para todos os seres humanos, todos os espíritos que são recebidos são importantes. Não é importante como Jesus, mas para Deus, todos os filhos são iguais. Lei de igualdade. Então, essa tarefa também é de igual peso. Não basta olhar para Isabel e para Maria e falar, olha que coisa linda elas fizeram. Não, você também recebeu a mesma visita do anjo. E ele te falou, olha, Deus está mandando aí um espírito. É filho dele. João Batista e Jesus, filho de Deus, certo? Todos nós somos filhos de Deus. É filho do homem, é filho do rei. Você vai cuidar do filho do rei. Depois o rei vai pedir contas. Você vai ter que prestar contas ao rei desses filhos que ele mandou para você cuidar. Tá? Então, esse é o sentido filosófico-moral da passagem. Então, a anunciação para Maria, no sentido moral das leis morais, todos nós recebemos a anunciação. Todos nós estamos recebendo de Deus a tarefa de acolher e conduzir o filho dele, o filho do rei. É assim que tem que ser olhada a visita. Vejam, na teologia, os estudiosos de história, que por um acaso assistam, vão contestar, etc. O nosso objetivo não é entrar, repetimos, nas questões históricas, mas sim nos simbolismos e na filosofia moral que eles carregam. A rigor, não haveria nenhuma necessidade de fazer um censo com José, porque o censo era para cidadãos romanos. O censo que aconteceu, e não foi nem exatamente no mesmo período, era um censo de cidadãos romanos e censo em relação a quem pagava tributos para os romanos. Era esse o censo que se estabelecia. Então, há muitas questões teológicas em relação à viagem de José de Nazaré para Belém e Maria acompanhando, porque mesmo que fosse feito o censo, as mulheres não precisariam acompanhar, porque o censo era feito com os homens. Mas e a questão filosófica e moral? A questão filosófica são justamente a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade. Qual o papel do marido? Acolher e proteger a família. E foi isso que ele fez.
nesse simbolismo, José sai da sua cidade para um compromisso, sério ou não, não importa, mas a família foi junto com ele, porque a família precisa ficar unida. E ao homem é dado o dever de proteger sua família. Mas que machismo, gente! Olha o meu músculo e olha o músculo da minha esposa. Vai querer que a minha esposa me defenda? Isso não faz o menor sentido. É só ver o meu bíceps e o bíceps dela. Mesmo que o bíceps dela fique maior no crossfit, ela não vai conseguir ter a mesma potência porque ela não tem testosterona. E a testosterona muda totalmente a configuração do osso e do músculo. Então, ao homem é dado a tarefa de proteger, acolher, defender. Então, a família precisa ficar unida. Então, é isso que acontece. A esposa fica junto ao filho, ao marido, e o marido fica junto da esposa. Porque a família precisa... A mensagem de Jesus é uma mensagem muito familiar. Vamos ver como isso acontece. A questão da hospedaria. Ele chega numa hospedaria, não tem lugar na parte de cima, e ele teria que ter ficado na parte de baixo. Observem. Tinha no ambiente, vocês estão vendo aí obstetra? Não, não vejo nenhum daqui do meu ângulo. Enfermeira? Nenhuma enfermeira. Cirurgião? Não, nenhum cirurgião. Parteira? Não, também não vejo nenhuma parteira. Então, pela lógica, quem fez o parto? Maria não ia fazer o próprio parto. Jesus, muito menos. Quem fez o parto? José. Então, vejam, é uma visão de proteção, de provisão, de zelo, de cuidados. As lições são muito importantes. O frio, no sul do Brasil, nós temos aquelas casas de colonos, onde embaixo ficavam os cavalos e a família ficava na parte de cima. Por quê? O calor do corpo dos cavalos, dos animais, aquecia toda a casa no inverno. Então, nesses lugares onde numa parte é hospedagem, na outra parte ficam os animais, não tinha lugar na parte de cima, que era hospedagem, eles ficaram juntos com os animais, o calor do corpo dos animais ajudou a aquecer o ambiente, porque Jesus era Jesus, mas estava seguindo a lei da natureza, a lei natural. Era um recém-nascido. Recém-nascido no frio morre. Então, o calor do corpo dos animais ajudou a aquecer o ambiente. É uma mensagem da lei moral. O ser humano precisa da natureza, tanto quanto a natureza precisa do ser humano. O homem e a natureza, eles são filhos do mesmo de Deus. E um precisa do outro. Jesus era um espírito puro? Sem dúvida. Mas ali ele era um bebê recém-nascido. E todo recém-nascido precisa de calor. Então, os animais emprestaram o calor do seu corpo, que ajudou a aquecer. Ele ficou envolvido em trapos. Não tendo um lugar decente, foi emprestado a manjedoura, que é o lugar onde os animais comem palha, feno, e ali depositado o rei do mundo. E o rei do mundo era um bebezinho com uns bracinhos fofinhos, com a mãozinha gordinha, aquela carinha toda enrugada de bebê recém-nascido, que é horrorosa, mas era ali fofinho. Então, embora fosse um espírito puro, diretor espiritual do planeta, ele ali estava esmolando proteção. E quem dá a proteção? A primeira proteção é a família. Veja, não importa o tamanho da sua missão, ninguém teve uma missão maior do que Jesus. A família é fundamental. Mas vejam, os espíritos, que eles chamam de milícias celestes, foram buscar ajuda dos pastores. Ajuda por quê? Havia uma mulher no pós-parto, no puerpério. Havia um bebê recém-nascido, com necessidades de cuidados que todo recém-nascido tem. Gente, uma ovelha que nasce tem cuidados. Imagina um bebê recém-nascido. Vocês sabem disso. Então, eles foram pedir auxílio para esses pastores. Não importa o seu tamanho espiritual. É a lei de igualdade, a lei de sociedade, a lei de progresso. Jesus era o diretor espiritual do planeta, mas ele ali estava dependendo de outro ser humano. Não importa o seu tamanho, o ser humano precisa de outro ser humano para viver, para sobreviver, para estar bem. É a lei de sociedade. Então, no primeiro Natal, a lei moral, as leis morais são amplamente demonstradas. O ser humano é grande, mas a comunhão é necessária para que toda a sociedade progrida, evolua, para que haja liberdade.
Simeão e Ana, os dois que profetizaram quando Jesus tinha lá 40 dias e depois na sua circuncisão, né? Na sua circuncisão e depois nos 40 dias tem os cânticos. Vejam, Jesus era muito maior do que eles, mas toda liderança precisa do apoio. Essa é a mensagem transmitida, não que Jesus precisasse, mas precisa do apoio do poder sapiencial. Todos os reis de sucesso, todos os líderes de sucesso, todos os governantes de sucesso só foram bem-sucedidos porque tinham poder sapiencial dando respaldo a eles. Desde Alexandre o Grande, Júlio César, Carlos Magno, todos eles precisavam, Davi, Samuel, todos tinham poder sapiencial dando suporte, dando apoio. Não que Jesus precisasse, mas são os simbolismos. O ser humano sozinho, ele precisa de alguém. O anjo, as leis sobre o anjo guardião estão no capítulo das leis morais. Ele precisa de uma sabedoria maior para guiá-lo, para conduzi-lo, para dar respaldo à sua atuação no mundo corporal. Aí, a fuga de Jesus para o Egito, para não ser assassinado pelo poder temporal, também a lei de destruição. Se Jesus tivesse ficado, teria sido destruído? Sim, teria sido destruído. Por isso que foram usados instrumentos para dizer a Jesus, a família de Jesus, para fugir. E José aceitou essa lei de essa fuga, para salvar a vida de Jesus. Porque ele era uma criança, um bebê. Ou uma criança, não sabemos. E isso fez com que ele conseguisse sobreviver. Outras crianças foram assassinadas. Então, vejam, a lei de destruição, mas dessa destruição surgiu a vida, que é a mensagem de Jesus. José teve o mérito de ter o seu sonho, ouvir o conselho do seu anjo guardião, ou se é que não foi um conselho do próprio Jesus, fora do corpo, né? Pode ser também, pela ciência espírita é possível, e ele atendeu aquela comunicação espiritual. E aqui o mais importante, a primeira lei, a lei de adoração. Elohim, o forte, Adonai, Yah, eu sou, Yahvé, eu sou o que sou, El, Deus, El Elyon, Deus Altíssimo, El Olam, Deus Eterno, El Shaddai, Deus Poderoso, Yahvé Sabaoth. Jesus não chamou Deus de nada disso. Jesus chama Deus de Abba, quer dizer pai, papai, na língua, no aramaico da Galileia, de Nazaré, mostrando um Deus totalmente diferente de Moisés. Jesus rompeu com Deus de Moisés. Ele nunca chama de Yahvé. Deus que Jesus vem mostrar é um Deus totalmente diferente. Ele usa a figura do Pai para mostrar como Deus era bondoso, protetor, provendo, prevendo, prudente, amigo e Pai. Então, ele muda a concepção a respeito da divindade. E vamos encerrar com essa questão sobre a pedra angular, que é a primeira pedra que inaugura a transformação promovida pela doutrina de Jesus. Allan Kardec explica o seguinte, isso está em A Gênese, aqui é a referência. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primária, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista novo sobre o qual ele ensina a encarar a divindade. Ele não é mais o Deus terrível, ciumento e vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos. Pelo contrário, um parênteses, ele mandava expressamente dizer, não poupem nem as mulheres e as crianças, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto, que pune todo um povo pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na figura do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia,
que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Não é mais o Deus único do povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, chamando todos a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra, que faz consentir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas o Deus que diz aos homens: vossa verdadeira pátria não é neste mundo, ela está no reino celestial. É lá que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão humilhados. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e que ordena que se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem em troca do mal, não façais aos outros o que não quereis que vos faça. Este não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sob as mais rigorosas penas a forma pela qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de um ritual, mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Obrigado, gente. Agradeço a paciência, a oportunidade e a generosidade de vocês aí. Vamos lá. Temos muitas participações e nós não podemos deixar passar, porque são pessoas que estiveram conosco. Nós agradecemos muito a presença, a vibração, a energia, o carinho que estão tendo conosco. Então, a Rose R., o César Torres e o Hegel da Silveira de Teutônio, dizendo boa tarde para nós. Agradecemos e retribuímos, evidentemente. O Adriano Guilherme, parabéns ao ICEB por trazer o palestrante que aborda o tema com bastante clareza. O palestrante está regularmente aqui no ICEB, viu, o Adriano? Fique conosco, fique conosco. E outros tantos nossos companheiros. Itamar Bispo, as leis morais são conquistas civilizatórias, certamente. Ludmila Oliveira, boa tarde, abraços fraternais. O Itamar Bispo, que é humildade, ele próprio respondeu. Acho que você já falou sobre isso, né, Fabiano? Eu já respondi umas perguntas, umas colocações. O César Torres está dizendo muito bem, Fabiano, provavelmente é sobre isto. A Rose R., humildade vem de humus, do grego, nosso querido grego, exato, trabalho útil. Aliás, é muito interessante nós vermos o uso dos adjetivos nas falas dos textos, né, das escrituras. Itamar Bispo voltou aqui. Eu acho que toda ocupação é útil porque é funcional. Diz ele: eu acho que toda ocupação é útil porque é multifuncional, no mínimo funcional. A lei de destruição é absoluta? Se a lei de destruição é absoluta, porque ela não destrói o sol. É claro que existe salvação fora da caridade, porque salvação é progresso. E isso está acontecendo antes da palavra caridade existir. Eu admiro a diversidade de informações, mas admiro mais as informações científicas do que as religiosas. Como você aqui falou, Itamar, isso está acontecendo antes da palavra caridade existir. Nenhuma palavra existe antes do fato, antes da coisa existir. Em linguística, toda necessidade surgida a partir de alguma coisa, ou alguma ideia, ou algum fato que não é nomeado, então, os usuários do sistema linguístico precisam criar uma palavra para designar aquilo que ainda não está designado no sistema linguístico. Então, claro que a palavra existe, a caridade não existia. Primeiro existe o fato, ou a necessidade, ou o conceito, para depois surgir a palavra. A Rosa
R disse que é ótima sugestão. Essa altura, não sei se foi sua, também não sei, ou se foi do bispo. O bispo diz, esses filósofos eram religiosos. Nós não sabemos, o Fabiano citou vários filósofos no início e agora naquele quadro maravilhoso da enciclopédia lá do estudante. Então, os filósofos estudavam a Bíblia? Depende. Os pagãos, evidentemente que não. E é muito estranho nós dizermos assim, Sócrates é pagão, Platão é pagão, não é isso? Olha, Sócrates acreditava no Deus Supremo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na introdução, ele mostra como as ideias de Sócrates e Platão são precursoras do cristianismo e do espiritismo. Uma das coisas que Sócrates defendia, e Platão passa adiante, porque Sócrates nada escreveu, é na existência do Deus Supremo, um Deus acima dos outros. Então, ele já é um antecessor da ideia do Deus único, do Deus Supremo. E, além disso, a busca pelo bem, pelo belo e pela verdade. A verdade como sendo a busca por essa verdade, a busca pelo bem e pelo belo. O que a doutrina espírita faz é dizer o seguinte, olha, é muito bom a filosofia, melhor ainda é filosofar, mas para que haja um progresso definitivo, é preciso colocar em ação todos os conceitos morais. Como se coloca em ação? Só existe uma maneira, fazendo bem, pensando bem, querendo bem, desejando bem, a benevolência, a indulgência, que é ser doce, tirar a doçura, tirar o melhor de dentro de si, diante das imperfeições alheias do mundo, de tudo. E o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é o per, que é a intensidade, donar, e é doar com intensidade quando existe uma ofensa. Então, é um sentido todo moral, é uma caridade toda moral. E a caridade material, ela não anula a moral. As duas caridades têm que ser exercidas. O problema é quando, às vezes, quem não está ainda familiarizado com os princípios espíritas, acha que quando o espírita fala a caridade, está falando de doar, de fazer a sopa e entregar a sopa. O entregar a sopa é muito importante para quem está com fome e quer a sopa. Mas a caridade moral, essa caridade que vem dos sentimentos morais, essa é que é mais profunda e a mais complicada e difícil de praticar, né? Vamos voltar ao que... Sim. Pois não? Termine. Terminei. Vamos voltar, então, ao Itamar Bispo. Ele perguntou se os filósofos eram religiosos. Não, eles não eram religiosos, porque estavam antes de Cristo. Mas eles todos buscavam uma realidade última, uma coisa una, que tivesse dado origem a toda a criação. Nós hoje diríamos, com a aquiescência da ciência, os universos. Por isso, nós temos, por exemplo, nos pré-socráticos, eles buscavam esta causa para tudo que existia na physis, quer dizer, na realidade. Por isso que nós temos lá naquele quadro Anaxímenes, Anaximandro, mas nós temos também o Anaxágoras, professor de Sócrates, que foi talvez o único ou o primeiro homem a conceber uma causa imaterial para a divindade. Então, Sócrates, buscando essa realidade última que teria sido o elemento causante de toda a criação, ele buscou na ratio. Ele disse, o dom supremo para ele, Deus, seria a razão. O logos para os gregos era uma categoria absolutamente metafísica, transcendental, etc. Para Platão é o supremo bem. Para Aristóteles é o primeiro motor. E assim, o Itamar Bispo, lá vamos nós. Os espíritas... Uma coisinha. Viram? Por isso que eu peço à professora Nádia que abra um espaço na agenda dela, nos afazeres, para nos brindar com os estudos de filosofia. Eu acho assim que o ICEB perde muito quando você pega uma pessoa, digamos que você pegasse
Zico, fala assim, Zico, você não vai ser mais o nosso camisa 10, vou te colocar aqui como presidente do Flamengo, em vez de jogar bola. Não, tudo bem, né? Uma coisa que nós gostaríamos, mas vai fazer falta em campo o Zico jogando. Então, eu acho que faz falta em campo não termos as aulas da professora Nádia, sobretudo nessas questões de filosofia, né, que são profundas, complexas, e quando alguém consegue mastigar, entregar já mastigadinha, é bem melhor, né? É muito bom, né? Foi bom agora. Obrigada, Fabiano, obrigada. A Rosière diz Confissões, esse livro é sensacional, concordamos. O Itamar Bispo volta, diz se existe um Deus todo-poderoso, um Deus do impossível, porque ele não fez a gente perfeito. Bom, acho que o Fabiano já explicou isso, né? Nos raciocínios todos elaborados, se existe um Deus absoluto, porque ele permite que o errado aconteça. O Itamar, o conceito de erro vai evoluindo à medida que a humanidade evolui. O que foi muito errado em outros tempos recuados, nós próprios consideramos o que era certo, o que era errado, nós hoje já mudamos, porque a escala de valores não é estática, ela é fluida, ela vai modificando à medida que nós evoluímos. O Itamar diz, Fabiano, obrigado pela consideração e respeito com que você me tratou. Tem um canal espírita que eu acessei, fiz várias perguntas, eles não sabiam responder e me excluíram. A Jesus também foi excluído, né, Fabiano? Depois eu aprendi que não existem verdades absolutas, eu passei a desconfiar de tudo, até de mim mesmo. Mas que radical, hein, Itamar? Não sabemos nada sobre Jesus, o que nós sabemos é muito pouco, quase nada. Um ser dele é inacessível para as nossas possibilidades evolutivas no momento atual. Até porque ele não escreveu nada o que sabemos e o que falaram, o que disseram que ele falou. Mas já foi suficiente, né? Porque tudo está sob a orientação dele no planeta. Então, o Itamar, professor Fabiano, depois que você morrer, será possível estudar sobre você através de alguém que conheceu você? Aí, Fabiano. Ô, Itamar, vamos deixar o Fabiano aqui quietinho, porque ele é muito importante para nós, viu? O César Torres, valeu, Fabiano. Itamar Bispo é igual a João de Deus. Aí faz aqui um outro comentário. A Rosière não passariam no RH das empresas. Ela está se referindo à a tipologia psicanalítica que o grande Augusto Cury fez sobre os seguidores de Jesus, né? Sim. A prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, prova de amor maior não dá, exatamente. Ela está aqui. Não, isso aqui foi o Carlos que encontrou, segundo ele encontrou, Fabiano, a música com este tema aqui, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E aí segue. São pelo menos 5 estrofes. Ele diz, achei a letra da música citada, é o Carlos. Mas eu não sei cantar, Carlos. Vamos colocar o Fabiano para cantar. Acho que... Mas você que já deve ter sido rabino, deve ter cantado muito já. Talvez. A Rose R, estudar Jesus é o máximo. Nós também achamos Jesus com Kardec é o máximo do máximo. Verdade isso. Isso. A Rose R, novamente, função do animal bem ilustrada nesse evento, sim. Paula Eduarda Canhadas, aula maravilhosa. Precisei viver 70 anos para aprender as relações entre as leis morais e a vida de Jesus. Olha aí, Fabiano, viu? Foi muito bom mesmo, né, Paula Eduarda? Rosière, sugestão para 2024. Continuar esse estudo, as partes puladas também. Nós vamos cuidar disso, Rose, eu estou fazendo a programação. Ela própria continua o canal do Fabiano, estudos aos sábados e domingos, com agenda prévia, recomendo.
Paulo Eduarda Canhadas, gratidão. Rose R., obrigada, brilhante. Bem, nós tínhamos ainda alguns rápidos comentários a fazer sobre as observações do Fabiano, mas elas ficaram muito longe do referencial. Por exemplo, aprender aos pedacinhos, ele próprio, eu acho que você citou isso em algum momento, que Jesus fatiou as lições e foi dando homeopaticamente os ensinamentos, né? Um psicólogo norte-americano, o Skinner, fala da técnica dos pequenos passos, e foi o elemento fundante para a instrução programada, que hoje está vencida na área da educação, mas foi muito importante, e isso é uma coisa muito importante que nós podemos aplicar, inclusive de vez em quando eu falo sobre isso, estudando Joana de Ângeles e os mentores, Emmanuel, os pequenos passos de Skinner fazem muita importância e fazem muito sentido também. As línguas, palavras, você também falou sobre os termos, existem termos unívocos e termos equívocos. Os unívocos, de unis, têm só um significado. As palavras são geralmente as palavras que nós usamos para a ciência, porque não pode haver interpretação nem carga emocional em nenhuma palavra que esteja descrevendo, por exemplo, uma experiência de laboratório. O laboratório pode explodir, não é? E há outros termos que são equívocos, que são os termos, não porque eles sejam errados, mas é porque eles têm muitas facetas, muitas acepções. São termos mais ricos nesse sentido. Poderia dar aqui alguns exemplos, mas vamos em frente. Você citou, eu pensei nisso no Felipe, que disse em certo momento, mas como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você colocou isso. Também o uso de sou, né? Porque Jesus, ao longo do Evangelho, nós podemos, não contei, mas há dezenas de vezes em que Jesus disse, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou isso, eu sou aquilo. É muito importante esse sou, do ponto de vista filosófico e teológico também. O trabalho de equipe, que você citou, lembrou muitíssimo adequadamente, e é uma questão que nós também aprendemos com os nossos mentores, principalmente nas obras de André Luiz, o trabalho de equipe fica muito explicitado. Os mentores têm sempre o relato, o contato com outros companheiros ali do grupo, cada qual com sua particularidade, sua especialidade. Modestamente, é o que nós estamos pensando fazer, estamos conseguindo fazer aqui no ICEB. O câmbio, você falou do câmbio, para encerrar, lá naquela passagem que é polêmica, quando Jesus foi lá e malbaratou tudo aquilo, dizendo que aquela era a casa do Senhor, que ali não poderia haver comércio, né? O câmbio era uma coisa muito injusta naquele ambiente, você sabe, Fabiano, disso, porque todos tinham que dar uma oferenda em um determinado momento. Naturalmente que os ricos davam oferendas, eram carneiros, mas os pobres davam pardais, que, aliás, era uma das fontes de proteína da alimentação dos judeus, que eram pobres, o povo era pobre, e eles, então, faziam só uma refeição por dia, e era o pardalzinho, de vez em quando, mas quando era hora de oferecer, eles levavam um pardal, ou levavam um outro, com muito sacrifício, um outro animal. A pessoa que estava fazendo o câmbio via, ou criava, imaginava defeito naquele animal. Então, diziam que aquele animal ia ficar retido, e a pessoa que levou aquele animal, supostamente defeituoso, tinha que voltar com outro animal. Mas aquele animal que foi retido era depois vendido para outro. Então, esse câmbio, que era um câmbio muito
injusto, cruel até para com os pobres, e acabava sendo realizado lá dentro do templo. Há muitas outras coisas, porque é muito fascinante isso tudo, né, Fabiana? E nós todos concordamos que foi muito, não só encantador, porque ficamos encantados, no sentido clássico do termo, estamos no encanto do estudo de Jesus, da sua mensagem sublime, luminosa, perfeita. E o ICEB está, mais uma vez, agradecido a você, Fabiano Pereira Nunes, por nos trazer mais um estudo precioso aqui para o nosso querido Instituto. Que Jesus, que Maria, que os mentores queridos possam continuar a iluminar sua mente e seu coração, para que você continue na sua trajetória de dedicação ao estudo e a sua fidelidade ao Evangelho e à doutrina espírita, coisas preciosas aqui para o ICEB. Paz e luz para você. Nós queremos agradecer a todos os companheiros que estiveram conosco em ambos os planos de existência. E podemos encerrar, Fabiano? Sim, claro. Desejo à nossa presidente, ao Carlão e a toda a família ICEB um Natal muito maravilhoso, com a presença do aniversariante divino, muita união familiar, muito amor. Isso, e com este amor do Cristo, que tu, Jesus, continuas a verter por sobre nós, por sobre nossos projetos no bem, ainda que incipientes, por sobre a nossa trajetória, os nossos passos, as nossas mentes e corações. Rogamos-te também, Mestre, que faças descer os eflúvios de tuas consolações sublimadas por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Que a tua paz e a tua luz, ó Mestre amado, permaneça conosco hoje e sempre, e que possamos continuar, vamos nos esforçar para continuar a merecer a tua proteção para os nossos esforços aqui no ICEB, visando dar-nos continuidade a esta obra do plano espiritual captada por Diolindo Amorim e com a presidência de honra de Jorge Andréa e de todos os nossos demais mentores queridos. A todos eles a nossa gratidão, a todos eles o nosso amor, o nosso carinho. Graças te damos, Jesus, Maria, anjos da nossa guarda, mentores queridos, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.